Estamos aqui para a nossa quarta aula do minicurso Como se aprende uma língua estrangeira, uma iniciativa da editora Parábola. Na aula anterior, eu apresentei os 4 principais métodos que predominaram no ensino de línguas estrangeiras, mas eu deixei claro que hoje várias pesquisas ultrapassaram a questão de sequências de como ensinar, de métodos e abordagens, para enfatizar muitos outros aspectos, como a questão da identidade, as affordances, as questões de letramento crítico e tantas outras, tantos outros desenvolvimentos que a linguística aplicada trouxe para o ensino de línguas. Hoje eu quero discutir a questão da tecnologia no ensino de línguas estrangeiras. A grande tecnologia, que foi a primeira e continua muito importante até hoje, é o livro, né? O primeiro livro foi uma gramática que a gente tem na história, foi uma gramática de 1578, era uma gramática do hebraico. Lembro que antigamente aprender língua era sinônimo de estudar gramática. O primeiro livro ilustrado foi o Orbis Pictus, publicado em 1592. Neste livro, a gente encontrava ilustrações, tipo bico de pena, com cenas, e essas cenas continham figuras humanas e objetos que eram numerados, e na lateral aparecia então a correspondência escrita, né, de cada elemento dessa gravura, o vocabulário ilustrado. Os livros sempre foram muito importantes no ensino de língua estrangeira. No Brasil, fizeram muito sucesso os livros importados, apesar de alguns autores nacionais terem também sido muito adotados nas escolas brasileiras, mas eles competiam muito com os livros importados. Recentemente, houve um maior incentivo a autores brasileiros, a partir deste século, né, com a entrada da língua inglesa e depois do espanhol, que infelizmente agora nesse novo edital foi retirada, né? É uma coisa lamentável que os últimos governos tenham eliminado o espanhol das escolas, mas eu considero que o incentivo ao livro didático com o Programa Nacional de Livro Didático também é um marco na história do livro na sala de aula, pois vários autores, pesquisadores em ensino de língua estrangeira passaram a se dedicar à elaboração de material didático. Além do livro didático, vários outros artefatos foram usados como tecnologia para ensino de línguas, né? O próprio quadro de giz ou quadro negro, em algumas regiões fala-se quadro lousa, outras quadro negro, outros quadro de giz. Aqui em Minas a gente fala quadro negro, né? Apesar de hoje os quadros serem verdes. Quadro negro sempre fez parte, né, do ensino de línguas, mas tivemos também, e temos até hoje, né, o uso de gravuras, o uso de objetos, o franelógrafo. Não sei se vocês sabem o que é franelógrafo, mas era um quadro de flanela em que se colava uma lixa nas gravuras e a gente ia fixando essas gravuras para ilustrar aspectos que a gente estava ensinando. Os cartazes, né? Os cartões com uma palavra ou uma frase de um lado e do outro lado a ilustração. O fonógrafo só foi aparecer em 1878, quando foi inventado por Thomas Edison. Com a invenção do fonógrafo, apareceram as primeiras gravações, né? Livros de conversação em inglês, francês e alemão, primeiramente gravados em cilindros e depois em discos, né? E as famílias se reuniam ao redor do fonógrafo para ouvir aquelas gravações. Em 1940,
nós tivemos o gravador de rolo, né? E já começaram, então, os exercícios de repetição, de pronúncia, né? Com os aprendizes ouvindo as gravações. No final dos anos 50, surgem os laboratórios de língua, né? Utilizando o princípio da telefonia. Esses laboratórios foram muito utilizados, mas eles traziam alguns problemas, porque eles não eram flexíveis, né? A turma tinha que estar presa a um determinado local, as instalações eram permanentes, não dava para levar para a sala de aula, os alunos tinham que se deslocar até um determinado local, demandava uma fiação específica, um tratamento acústico, né? E o contato pessoal entre o professor e os alunos e entre os próprios alunos não era uma coisa muito fácil. Outra tecnologia utilizada para o ensino de línguas foi o rádio. Nos anos 60, por exemplo, a BBC oferecia cursos de inglês para falantes de 30 idiomas. Mas a grande revolução, eu considero que foi a tecnologia em vídeo, né? Primeiro nós tivemos o uso de televisão, os estúdios Walt Disney produziram na década de 30 cartoons para o ensino de inglês. Em 43 eles já ofereciam cursos com atores, né, com filmes. Finalmente, nós chegamos na era da tecnologia digital. Mas a entrada de uma nova tecnologia não elimina as anteriores, né? Se a primeira revolução foi o livro, ele nunca deixou e ele nunca deixará de fazer parte do ensino de línguas. A segunda foi o áudio continua sendo muito importante. Hoje a gente ouve áudio o tempo todo, com podcasts, ouve áudio no celular, usamos o áudio para ouvir os sons nos dicionários eletrônicos, né? E o vídeo continua aí agora levado para o nosso computador e os nossos celulares. Então, a tecnologia digital, ela, vamos dizer assim, ela reformula a forma como a gente usava as tecnologias. Então, ela reconfigura, acho que essa é a melhor palavra, ela reconfigura o uso das tecnologias que nós já tínhamos à nossa disposição desde a criação do primeiro livro didático até hoje, com essa abundância de materiais que nós encontramos na web. Uma coisa impressionante é como essa era digital torna obsoletos os aparelhos que a gente utiliza, né? Se a gente lembra dos primeiros computadores, eles eram pesados, enormes. Depois nós fomos diminuindo o tamanho, passamos para os computadores portáteis, até chegarmos ao celular. Hoje, professor e aluno, quando tem acesso ao material, né? Porque nós moramos num país de muitas desigualdades e há lugares que nem energia elétrica tem ainda, quanto mais internet, mas quando tem acesso a um celular, esse celular serve para tudo, né? Ele é caderno, ele é a tela da televisão, ele é o rádio, ele é a própria caneta, ele é a máquina fotográfica, e como costumo brincar, ele serve até para telefonar. Ele é arquivo, né? Mas também se criou muita tecnologia inútil. Há muita sofisticação desnecessária, né? Há pessoas que dizem, eu abono, se dá para você fazer no papel, para que sofisticar, né? Às vezes você pede, por exemplo, ao aluno, num curso de pós-graduação, para fazer um pequeno resumo, ou apresentar um esquema, aí a pessoa te apresenta aquilo num prédio, que você demora um tempão para ficar indo de um lado para o outro, numa sequência de slides, quanto um pequeno texto de uma página poderia muito bem apresentar o conteúdo daquela atividade. Quando nós utilizamos tecnologia digital para o ensino de línguas estrangeiras, eu acho que há dois aspectos que a gente precisa
ter sempre em mente. O primeiro é não ficar infeliz porque a gente não tem a última bugiganga tecnológica que foi inventada. Tem muita coisa que não faz a menor falta numa sala de aula. Há muita coisa que foi inventada para morrer daqui a pouco. Você vai gastar dinheiro à toa comprando, porque aquilo daqui a pouco já não vai ser útil, não vai ter nem equipamento para usar aquilo. Então, eu aconselho moderação, né, para não ficar querendo a última tecnologia, se sentindo infeliz porque a sua escola não comprou esse ou aquele equipamento. Eu acho que com os celulares, com os computadores que a gente tem aí, mais populares, né? Um projetor multimídia, a gente consegue fazer praticamente tudo. Os celulares hoje trazem jogos, trazem dicionários, aplicativos com dicionários, né? Então a meninada pode se valer de muita coisa que a tecnologia oferece. O segundo aspecto que eu acho que nós precisamos levar em consideração é o tipo de material que a gente encontra na web. O fato de estar dentro de um site, dentro de um aplicativo para ensino de língua, não quer dizer que você está usando um material mais moderno para o ensino. Há muita coisa velha de roupa nova. Há muito uso de frases que você nunca vai encontrar na vida real. Há muito material artificial. E eu acho que a gente deve priorizar os materiais autênticos, né? Os vídeos, os textos que são usados no dia a dia por qualquer usuário da web e não aquelas coisas que foram fabricadas exclusivamente para se ensinar uma língua. Finalmente, eu quero encerrar esse vídeo fazendo uma reflexão sobre a questão do acesso. Infelizmente, em um país onde às vezes não há nem energia elétrica, o acesso à internet não é universal. Nessa época em que vivemos uma pandemia e que as pessoas se viram obrigadas a ficar isoladas em suas casas e os professores forçados do dia para a noite a prover seus alunos com aulas mediadas pela internet, os governos municipais, estaduais e federais começam agora a se dar conta de que não é possível oferecer este ensino para todos os alunos, né? Não são todos os alunos que têm acesso à internet. A internet não está disponível nos locais onde vive a maioria de nossa população, né? Esse acesso não é gratuito para a maioria dos alunos das escolas nas localidades mais pobres. Além disso, não houve investimento na formação do professor e ele não pode ser obrigado a trabalhar de uma forma que ele nunca trabalhou. É bom lembrar que até pouquíssimo tempo, né, até ontem, muitas escolas proibiam o uso de tecnologia, proibiam que o aluno levasse o celular. Então, nós precisamos refletir sobre a questão do acesso. Precisamos pensar que não é da noite para o dia que a gente obriga o professor a usar uma tecnologia que até ontem lhe era negada e que hoje ainda lhe é negado ao não lhe dar acesso gratuito.